Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Estamos de volta. Eu sou Samuel Vascurado, seu apresentador, com o Sérgio Albert, seu apresentador também. E aí, Sérgio, beleza? Tudo bem, Samuca? Hoje, assim, a gente batendo papo que parece para as pessoas que é um assunto que não tem a ver com economia, e depois a gente vai ver que tem muito a ver com economia. Talvez nesse bate-papo de hoje a gente vai conversar alguns pontos relacionados à economia de cada um, mas acho que ao longo do tempo, quando a gente estiver conversando do tema aqui, talvez alimentação, a gente vai ver que tem muito a ver com impressão de moeda, regulamentação estatal, né? Órgão criado pelo governo para colocar uma estampa de qualidade no serviço. A gente vai ver os efeitos disso, mas acho que hoje o nosso bate-papo talvez ele foge um pouco, a gente vai focar só em uma parte específica aí da alimentação, né, Samuquinha? É isso aí. A gente faz um tempinho que falamos aqui na rádio sobre os efeitos da inflação, os efeitos culturais da inflação, sobre a nossa vida, e esse também acho que é um dos efeitos, ou um dos campos da nossa vida que são afetados pela inflação, que é a alimentação, o nosso bem-estar de maneira geral. E também partindo dessa ideia, né, a gente criou um novo projeto nas redes sociais, o spin-off aqui da Roundabout, que é o Livre Forte, onde a gente quer falar justamente sobre essa, um, essa intersecção que há entre liberdade, entre uma vida livre, também na alimentação, né, e ser mais forte no sentido não só literal, né, mas no sentido também de levar uma vida sadia. Então acho que é isso que a gente quer discutir um pouquinho e entrar nos vários detalhes sobre isso eventualmente. Hoje não é o tema do nosso papo. Hoje eu quero fazer mais uma provocação, talvez seja a primeira de algumas que a gente possa fazer aqui na rádio, que é uma coisa que a gente ouviu muito aí. Por exemplo, sei lá, durante as eleições aqui, né, o Lula falou isso sobre como o povo vai voltar a comer picanha, Sérgio. O povo vai voltar a comer picanha, vai voltar a comer carne, como se picanha, como se carne, de maneira geral, fosse coisa de rico. Né? Faz sentido isso? É sério que uma dieta carnívora é coisa de rico? Mano? Dieta carnívora é coisa de rico, né? É, 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 é uma crítica que a gente escuta bastante o tempo inteiro. Eu tô nessa pegada aí já faz uns 4, 5 anos, em medidas diferentes. Acho que eu comecei até com a história Keto, até um pouco atrás, logo que eu tive a minha primeira filha, depois que eu comecei a se preocupar com isso. Então, diria que lá 8 anos atrás que eu comecei talvez essa transformação. Então, no final dos 30, agora eu já tô no meio dos 40 aqui. E é uma crítica que você escuta o tempo inteiro, né? Que comer bem, comer de maneira saudável é coisa de rico. E, entre aspas, a gente até vai fazer uma defesa em alguns pontos que realmente empurrar para todo mundo comer uma comida que é um desastre. Então, substituir a manteiga por óleo de soja, por margarina, essas loucuras. Tem, sem dúvida nenhuma, um efeito do processo inflacionário aí. Acho que é um bate-papo para a gente ter outro dia. Mas a questão é, cara, não, você ter hoje em dia uma vida saudável, sei lá, uma dieta é, baseada na alimentação animal, ou 100% carnívora, ou carnívora e frutas, ou, enfim, alguma dessas variações. Muita gente fala, cara, é caríssimo isso, como que eu vou ficar comendo só picanha do Lula? A picanha tá R$ 150 o quilo, uma boa picanha de qualidade no Brasil. É impossível eu viver dessa forma. E daí você fala assim, não, peraí, acho que você não entendeu ainda todo o processo. E eu hoje, como você falou que a gente ia fazer esse episódio, eu comecei a fazer umas contas aqui, assim, eu dei um pulo no supermercado, fiz umas contas assim, cara, dá pra você ter uma dieta carnívora comprando carne no supermercado só, não tô nem falando você ir comprar num atacado, algum lugar assim. Cara, dá pra você ter por R$ 30 ao dia. E todo mundo vai falar assim, você tá louco, R$ 30 o que é refeição? Não, 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 tô falando R$ 30 ao dia. Dá pra você fazer a dieta 100% carnívora, se você quiser, ou alguma variação, talvez incluindo ovos aí, alguma coisa a mais no meio, Samuca. Então, acho que dá com tranquilidade, cara, com tranquilidade. A primeira coisa que eu pensei quando a gente decidiu que ia ser esse episódio da rádio, esse tema, né? Foi aquele livro do Hazlitt, Economia numa Única Lição. E é óbvio que o Hazlitt está falando muito sobre políticas econômicas, ele está falando muito do ponto de vista político. Mas a gente pode puxar um pouquinho, né, para as nossas decisões individuais, né? E a lição que fica é a seguinte, são trade-offs. Quando a gente faz uma escolha, né, a gente está abrindo mão de uma outra coisa. Né?
E aí eu fico refletindo um pouquinho sobre, pô, vou no jantar, sei lá, vou sair pra jantar com minha mulher, a gente vai num restaurante legal e tal, eu moro em Aracaju, então aqui é um pouco mais barato do que em São Paulo, por exemplo, que é onde você tá, né, Sérgio? Então, pô, cara, a gente vai jantar, a gente não vai gastar menos de R$ 100. R$ 100, tá? Se eu parar pra pensar o quanto que esse dinheiro, R$ 100, compra de comida carnívora, né? Eu diria que paga a alimentação da, sei lá, metade da semana. Né? Dá para ir no mercado comprar o quê? Quanto que tá o quilo da carne aqui? No supermercado é R$ 35 uma boa carne, R$ 40. Faz as contas aí, meu. Dá para se alimentar bem, comer carne, uma dieta carnívora de fato, né? Sem gastar muito dinheiro e tô partindo ainda desse trade-off, dessas escolhas, né? Deixando de comer talvez um McDonald's no final de semana, deixando de pedir uma pizza e optando por uma alimentação mais saudável e que é supostamente mais cara, na verdade não é, né? Não, o teu ponto, Vit, como a gente sempre fala de economia, é impossível a gente fugir um pouco do linguajar econômico aqui, mas acho que você tá levantando um ponto excelente que é, cara, não é porque eu tô consumindo carne que eu não tô abrindo mão de outras coisas também para esse consumo, né? Então, se eu vou comer uma carne em casa, não necessariamente eu tô indo no McDonald's. Outro dia, você falou do McDonald's, né? Uma comida que, assim, muito pouca coisa saudável, né? Talvez se você só comer o hambúrguer dele, que parece que o hambúrguer, pelo menos eles falam que é 100% carne o hambúrguer. Então eu posso comer só o hambúrguer ali, daí não teria tanto problema, mas quanto que eu vou estar pagando por isso? E se alguém vai lá e come um número, um combo de promoção, uma criança vai lá e come o McLanche Feliz, tudo isso, quanto você vai gastar numa família de 4 pessoas? Assim, vai mais de R$ 100, com tranquilidade. A família de 4 pessoas. E você compra uma peça inteira aí, sei lá, uma carne que não seja tão cara, uma maminha. Você comprou uma peça inteira para fazer para uma família de 4 pessoas. Foi tranquilo, foi abaixo disso, muito abaixo disso, aliás. Tá ok? Então, o ponto que você está trazendo é o trade-off. Eu listei aqui, Samuel, eu listei como você fez a pergunta, eu listei aqui 4 casos que a gente escuta nessa primeira derivada, que é assim, a carne realmente é mais cara. E eu acho que o que todo mundo olha logo de cara, então esse primeiro ponto é assim, a pessoa está comparando assim, comer carne contra comer um macarrão, né? Ou substituir na cozinha a manteiga pelo aquelas gorduras de baixíssima qualidade, assim, óleo de soja, óleo de milho ou margarina. Daí, então, nessa primeira visão, e eu acho que é só isso que a análise da maioria das pessoas para. Ele fala assim: caramba, eu vou comer um prato de macarrão, é barato o prato de macarrão. Agora, eu vou comer um prato de carne, já é mais caro isso. Ou eu vou cozinhar, eu vou fazer o que quer que eu seja, que eu vá cozinhar dentro de casa, seja uma comida carnívora ou não carnívora. Eu vou fazer com gordura animal ou vou fazer com óleo de soja? Lógico, o óleo de soja é muito mais barato. Não dá para competir nisso daqui. Então, essa talvez é a primeira análise que a gente vê as pessoas fazendo. E eu acho que daí a gente tem que sair dessa análise. E a gente tem que começar a pensar daí em coisas que a gente deixa de consumir também. Então, por exemplo, uma pessoa que é 100% carnívora, o cara só vai comer carne com sal e vai jogar uma manteiga em cima, alguma coisa do gênero, no máximo, tá ok? Enquanto daí a outra pessoa vai fazer, ela vai ter um acompanhamento. O acompanhamento, assim, as pessoas do Brasil gostam de fazer macarrão ou fazer arroz. Várias vezes faz o arroz bastante quantidade, joga-se fora um monte dessa comida. É um monte de leftover, de sobras que tem, que vão parar no lixo no dia seguinte. A gente começa a colocar aqueles temperos sofisticados na carne. Um negocinho daquele de tempero, de rub, de não sei o que, vai custar quanto? Às vezes custa R$ 50 um pacotinho daquele. Né? E também a maioria das pessoas deixa estragar aquilo, não chegam a consumir tudo. Fica escondido no fundo do armário. Fica escondido no fundo do armário, ela usa 2, 3 vezes, mas aqueles R$ 50 que foi naquele potinho pequenininho vai pro lixo. Também, você podia ter comprado uma maminha inteira com R$ 50. Então, só que a gente tá falando de maminha, não que você vê a nossa carne favorita, mas enfim, é o primeiro exemplo. Um outro ponto que as pessoas esquecem de colocar na conta também, e que está relacionado com esse ponto que você falou de ir no restaurante.
né? Então, eu vou no restaurante, então a grana que eu vou gastar, que eu vou deixar em restaurantes, e não é só um restaurante caro. Cara, você vai no McDonald's, que a gente tá falando é R$ 150 a conta pra uma família de 4, tá? Então, a diferença é muito grande. Uma outra coisa, bebida alcoólica. Em geral, a maioria das pessoas acabam cortando a bebida alcoólica ou diminuindo significativamente o consumo de bebida alcoólica. E a bebida, principalmente num bar, num restaurante, o preço é insano, né? Mesmo em casa, se comprar cerveja, comprar outras coisas assim, o preço também é caro. Imagina quanto sair no final de semana, ir para um bar, tomar cerveja, muita cerveja, comer uma porção de batata frita. Aí se eu fosse o jantar naquela noite, é cerveja e batata frita, né? E quantas pessoas não fazem isso na hora que vão num bar? Quantas pessoas não fazem isso? Ou come aquele o franguinho a passarinho que tá frito naquele óleo de soja que tá lá 3 semanas no restaurante, no bar lá, que tem todas as coisas horríveis, que acho que é pra gente discutir no outro dia, os problemas desses óleos vegetais. Mas, enfim, é isso. O que que você vai... É um trade-off, são escolhas que você tá fazendo. Aonde você quer alocar o seu dinheiro. Então, sem dúvida, se eu só for comer carne e comparar com o macarrão que eu vou fazer em casa, a dieta carnívora ou uma dieta cetogênica, ou o que quer que seja, assim, ela vai ser infinitamente mais cara. Infinitamente eu estou exagerando, porque não é infinito, mas vai ser, assim, muito mais cara. Só que não é essa a comparação. Eu acho que o primeiro ponto, Samuel, que as pessoas fazem é essa comparação errada de comparar o macarrão em casa com a carne em casa. Não, é a carne em casa, é a manteiga em casa, contra todos esses outros acessórios, inclusive esses outros acessórios, às vezes que você vai cozinhar em casa, que você vai fazer o arroz, você vai fazer o feijão, você vai fazer o macarrão, e tudo isso vai para o lixo depois, as sobras, não, ou parte disso você vai consumir. Isso tem um custo também, ele não custa zero. Depois você fala assim, então vou encher minha barriga, parte dessa comida que é mais barata, o arroz infinitamente é mais barato, ou sem dúvida nenhuma é mais barato do que a carne, mas assim, isso adiciona no custo também. E em geral, essas comidas ah, ricas em carboidrato, as pessoas cozinham quantidades grandes e sempre jogam fora muita coisa. Tem também a importância de falar que, só dar um gancho nisso, que é sobre saciedade também, né? Sérgio, como o carboidrato tem um efeito no organismo diferente do que a proteína animal tem, então a saciedade que a gente tem de comer carboidrato demora mais de chegar do que a saciedade do que, né, por exemplo, a proteína. Então a gente não está comparando, sei lá, imagina, comer 400 gramas de carne é uma coisa, comer 400 gramas de macarrão é outra. É outro, você continua comendo. Macarrão, você continua comendo. A piada que a gente fala assim é impossível, se você só estiver comendo carne, você comer demais, de ficar estufado, se sentindo mal. O que acontece muitas vezes, a pessoa vai na churrascaria, o cara fala assim, não, o Sérgio Samuel tá mentindo. Aí, que as outras pessoas que fazem isso daqui, porque eu vou na churrascaria e depois eu saio, que eu não consigo comer. Mas o cara tomou sei lá quantas cervejas, o cara ficou comendo o pastelzinho que passava, a Pão de mandioca alho. frita, o pão de alho, e o problema é a carne depois. Entendeu? Aonde ele abusou foi a carne. É simplesmente que a carne vem no segundo, né? Ele começa a consumir essas coisinhas, essas besteiras primeiro, e sempre o último pedaço do cara é uma carne que o cara passou no espeto lá, e você pegou. Então todo mundo, em geral, faz a conta que, nossa, eu abusei, aquele último pedaço de carne que me pegou. Não foi o último pedaço de carne. Essa referência que as pessoas têm do rodízio de carne, como se fosse, né, o lugar onde você vai consumir mais coisas e vai sair mais cheio possível, né? Bom, depende do que você está comendo lá. Se você está comendo só carne, de fato, ou se você está realmente consumindo carboidrato que aparece lá como parte do rodízio, né? E aqui, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que acho que é importante, Sérgio. A gente não falou sobre isso, né? Porque a gente está falando, dieta carnívora é coisa de rico, né? E aí a gente está dizendo assim, não, as pessoas são mais pobres, as pessoas estão com classe média baixa, elas também podem comer bem, podem comer carne, podem ter uma dieta saudável, né? Mas a gente não está se referindo também acho que isso pode ser usado contra a gente se a gente não deixar isso claro, por isso que eu estou falando aqui. Mas a gente não está se referindo também às pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, a pessoa que está, sei lá, lutando para fazer a refeição dela naquele dia, enfim, a pessoa Essa que vive pessoa precisa da caloria que aparecer para ela. Sim, a pessoa que vive de sei lá, a cesta básica e tal. A gente está falando disso, né? A gente está falando realmente das pessoas que chegam no supermercado
e que vão fazer as compras dela e estão tendo que escolher talvez uma marca de mais baixa qualidade, uma comida de mais baixa qualidade para poder fechar as compras do mês. E aí essa pessoa fala assim, não, pô, não vou comprar carne, eu vou comprar só um pouquinho, porque senão minha conta não fecha. Né? Então a reflexão que a gente quer levar daqui, desse episódio, é justamente para essas pessoas. Fala o seguinte, ó, não necessariamente. Talvez algumas escolhas você tenha que fazer que vão te levar a ter uma alimentação melhor, mais saudável, comendo carne, né? Sem você destruir tua renda, né? Não, sem dúvida. E um outro ponto importante, Samuca, aqui dos 4 pontos que eu tinha trazido, que eu acho que eu já falei 3 deles, é exatamente um ponto desse. Uma coisa dessas pessoas acham que assim, ah, comer a dieta carnívora ou uma dieta baseada fortemente em carnes significa que o cara tá comprando a picanha mais cara, ele tá comprando o ribeye mais caro que existe o tempo inteiro. E quando a gente vê os influencers grandes aí, sejam médicos ou não seja, em geral, quando eles postam uma foto, o cara tá comendo um tomahawk steak lá, o osso com contrafilé, assim, a carne mais cara, ainda tá dry aged em 60 dias, ou o cara põe um pedaço de wagyu ali, aquela picanha que veio da Argentina e ainda foi maturada também. Assim, não é só isso que é a dieta carnívora. Essas são as opções talvez mais caras de carne que a gente tem. Mas vai comprar carne moída. Quanto é um quilo de carne moída, Samuel? De carne moída bovina, né? De carne moída bovina. Outra coisa, o cara não pode, também a gente tá falando, tem graus e graus dessa dieta. O cara não pode misturar a carne moída bovina dele com um pouco de carne moída de porco, suína. Já caiu mais ainda o custo. E se o cara tá realmente com muito problema financeiro ali, ele não pode misturar isso com carne moída de frango ainda. Carne moída de frango é mais barato que frango, e frango é muito barato, né? Então, a gente tá falando, tem maneira de como você fazer. Você não pode fazer, então, uma carne moída e ovos. Ovos é algo que, para mim, é parte integral da minha dieta. Muitos carnívoros, que são carnívoros 100%, também comem muitos ovos. Então, assim, ovo, tudo bem, você pode pegar tem qualidades diferentes nos ovos também. Eu posso pegar um ovo mais caro de uma galinha criada 100% livre, que não se alimentou com farelo de soja a vida inteira e ela estava no campo. Vai ser mais caro o ovo dessa galinha. Agora, eu posso também comprar um ovo de menor qualidade. Então, o importante, Samuel, acho que as pessoas entenderem que é também a dieta carnívora, não é só aquela dieta, a carne mais perfeita que a gente pudesse achar. Então, assim, no fundo, se eu só for atrás dessa carne perfeita, sabe só o que eu vou comer? Eu só vou comer aquele bisão que eu fui caçar em Montana com arco e flecha, não foi nem com tiro, porque eu não quero nem que o chumbo entre lá dentro. E eu acertei o bicho no coração ainda, ele morreu na mesma hora, e eu desossei ele na hora e eu comprei essa carne. Então, assim, o animal cresceu livre o tempo inteiro, que a carne tá zero poluída, ele cresceu numa reserva que os rios são super puros, tudo perfeito. É difícil a gente conseguir ter acesso a esse tipo de carne. O que você está falando é que. O que você tá falando é que não é 8 ou 80, né? Não é ter uma alimentação péssima, recheada de carboidrato de qualidade ruim e comendo só macarrão ou arroz cheio de óleo de cozinha, etc e tal. Enfim, né, tem gente que gosta de comer essas coisas de soja também, mas a gente não precisa nem entrar na dieta dos vegetarianos aí para fazer a comparação, a gente não precisa disso. Mas não é ou isso ou esse Ou bisão bisão, o alce que eu fui selvagem. caçar no norte do Alasca. Entendeu? Assim, Sim. beleza, é a carne de melhor qualidade que eu posso encontrar essa. Mas também, né, assim, não está disponível pra gente. Então, acho que as pessoas têm que entrar também assim, comer porco, em geral. A gente vai falar assim, pô, a gordura do porco não necessariamente vai ser de melhor qualidade, porque principalmente o porco no Brasil, ele é alimentado à base de farelo de soja e farelo de milho. Então, lógico que tem algum impacto isso na qualidade da carne desse porco, né? Ele já não é um ruminante por definição, então ele já vai ter mais problemas para estar digerindo isso. Essas características negativas vão se acumular na gordura, tal, mas, cara, é infinitamente mais saudável você comer um porco do que você ir comer o pastel de feira naquele óleo de soja ah, horripilante. Acho que a gente estava zoando o dia e você fala assim, em última instância, o cara pode ser carnívoro comendo salsicha, cara.
tá ok? Você vai falar assim, a salsicha é super saudável. Não, cara, é muito, muito menos saudável do que você comer uma carne de um gado que viveu no pasto a vida inteira. Assim, não tem o que comparar, né? Mas ela é também muito mais saudável do que a opção do lado, que é ficar comendo essas frituras que as pessoas comem no dia. Ah, fritura nesses óleos vegetais horríveis. O macarrão, que o cara vai comer um pouco, ou ficar se alimentando de bolacha, né? Assim, se a gente for parar pra pensar, as 3 piores coisas que podem ter na alimentação, que é óleo vegetal, excesso de açúcar e trigo de péssima qualidade, é bolacha. E quantas pessoas não ficam se alimentando de Tudo bolacha o numa dia. coisa só. É tudo numa coisa só. Assim, é o maior veneno que você pode existir. E é algo, como você falou no começo, assim, o cara come uma, não saciou. Comeu duas. Você vai ver o cara comeu 2 pacotes já, comeu um pacote inteiro. Sei Aí lá. tá mais uma coisa, quando você deixa de comprar essa bolacha, é mais um dinheiro que você tem sobrando, né? É uma decisão que você toma, que você pode comprar daí carne. Né? Lembra que a gente está falando sobre trade-offs, né? Sobre escolher uma coisa, abrir mão de outra? Então você está abrindo mão de uma bolacha, que é o pior dos 3 vilões que que você apontou aí, né? E, pô, reduzindo também seus custos, né? E eu só queria falar uma outra coisa antes da gente continuar falando aqui, que eu acho que também a importância do como a mídia em geral vende as alternativas saudáveis ou supostamente saudáveis para nossa alimentação, né? E eu lembro aqui de uma resenha que teve na época, faz um tempo, quando o azeite de oliva estourou de preço, ficou super caro aqui, sei lá, tinha azeite de oliva a 40, 50, 60 reais, o vidrinho de 500 ml, tava super caro. E daí tinha reportagens na televisão, nos jornais, dizendo o seguinte, não, pô, você pode substituir o azeite de oliva por óleo de soja, você pode substituir o azeite de oliva por óleo de canola, de girassol, né? Mas ninguém falando sobre, não, você pode substituir o azeite de oliva por manteiga, né? Por manteiga de garrafa, que aqui no Nordeste é super comum, né? Por banha, né? Você pode usar uma outra gordura, uma gordura animal, né? Parece que esses caras são vilões também, Sérgio, pro mainstream, né? Não, aí é toda u uma noia que existe dentro e eu vou chamar de noia mesmo, que existe dentro do mainstream em geral, inclusive na medicina, nos jornais, jornal, estou falando jornal popular, né, não jornais acadêmicos. Jornais acadêmicos também, assim, que é quase como uma ojeriza contra a gordura animal. E daí esse daí talvez é um papo para a gente ter um dia maior sobre isso, mas a gente vê até esses movimentos esquerdistas de, sim, a flatulência das vacas é o que causa o aquecimento, o dito aquecimento global. Então, nós temos que ser contra a vaca, não coma vacas para ajudar o aquecimento global, não é nem para. Não é uma questão de saúde, não é uma questão, não é nem chegando na saúde, é uma Né, questão não, de não, não é nem. sobrevivência. É, sobrevivência da vez, porque senão daqui a pouco a gente vai estar vivendo no sol, eu acho. Não sei. Enfim, então, tem muito disso. Então, daí, assim, as sugestões mais baratas são as sugestões, no final, menos saudáveis e que são mais produzidas em massa, e que são empurrados de cima para baixo. Acho que isso são discussões futuras que vale a pena a gente ter. Mas tá falando, é importante então as pessoas olharem que, assim, se elas querem adotar esse estilo de vida, se elas já foram convencidas, que não é talvez esse papo, que só tá querendo convencer essa última barreira que é muito caro, né? É, não é muito caro, porque você deixa de consumir várias coisas e você tem opções dentro da própria dieta carnívora que são mais baratas, da dieta carnívora ou cetogênica, qualquer que seja, que são mais baratas. Não é tudo picanha de altíssima qualidade. Assim, em última instância, o cara pode comer frango. Tudo bem, a maior parte do frango no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, é aquele frango que nunca viveu fora de uma gaiola, só comeu farelo de soja e de milho a vida inteira, tal. A carne dele não é de melhor qualidade que existe. Mas assim, é melhor você comer frango do que ficar comendo a bolacha que a gente tava falando, ou o pastel da feira frito naquelas coisas, naquele óleo doentio. Então, assim, Ou aquela batatinha frita, ou, a né? batatinha frita que é uma Também o próprio tragédia. frango. A forma como você come também esse frango é importante. Perfeito, perfeito. Se você for fritar no óleo de soja, né?
Exatamente, você falou do frango a passarinho, né? É frango, supostamente você está falando assim, não, tudo bem, estou comendo carne, mas como que você está comendo essa carne? Não, uma carne frita em um óleo de péssima qualidade, né? Que isso vai atrapalhar a tua alimentação. E geralmente uma confusão que tem é do tipo, também, né, a gente está falando sobre a proteína animal da melhor qualidade possível, né? Então não necessariamente, não precisa ser isso para você ter uma alimentação de boa, uma alimentação saudável, né? Mas uma outra coisa também é do tipo a alternativa que a gente está falando carnívora a essas outros tipos de alimentação seriam alternativas ruins, do tipo, você, ao invés de você ter uma alimentação, por exemplo, vegetariana, você consumir o frango a passarinho frito no óleo, ou então você consumir só carne de McDonald's. Então, o exemplo que a gente está dando aqui da dieta carnívora não é o hambúrguer que você compra, né, no drive-thru da tua esquina, aí perto da tua casa. O exemplo que a gente está dando de dieta carnívora, pô, não é aquela porção de carne frita que o barzinho aí perto da tua casa vende. A gente está dando um exemplo de alimentação carnívora de boa qualidade que você compra no mercado ou no açougue, que você faz na sua casa, né? E é saudável. Né? Então, quando muitas vezes se compara dizendo que não só é caro, porque justamente é mais caro você consumir essas proteínas fora de casa, mas que também é de má qualidade. Né? Você consumir carne, claro, quando você está consumindo fora de casa, esse tipo de carne realmente vai ser de péssima qualidade. E parece uma piada, né? Porque assim, a gente vê esses grandes estudos acadêmicos. Aliás, no começo desse ano, ao final do ano passado, teve a publicação de um estudo, né, da Escola de Medicina de Harvard. Parece uma piada que eles separam dois grupos. Um grupo que é carnívoro e o outro é vegano, eu acho. Alguma coisa. Mas o grupo carnívoro é o cara que se alimenta de McDonald's. Se você comer um sanduba gigante, gigante o sanduba, pão, mais pão, com maionese vegetal, né? Não é maionese de avocado, é maionese vegetal mesmo, assim, feito no óleo de soja, no óleo de palmeira, sei lá, qual óleo desses horríveis que o cara tá usando. Então o cara passou 1 quilo dessa maionese, daí tem 2 fatiazinhas de presunto cozido, e isso os caras estão considerando uma dieta à base de carne. Não é isso a dieta à base de carne. Eu diria até, nesse nosso projeto mesmo, o que a gente fala assim, evite os óleos vegetais a qualquer custo. Sim. Esse é o principal ponto de todos. Evite os óleos vegetais, evite o excesso de açúcar. Também evite o excesso de trigo, principalmente o trigo de má qualidade. Então, e excesso de trigo cara, pão. Eu acho pão uma delícia, pessoalmente. Mas, sim, não dá. Se só ficar comendo pão o tempo inteiro, você não vai conseguir Se seguir. comer pão, se você comer pão todos os dias da sua vida, sei lá, todas as refeições, você começa seu dia metendo pão, termina seu dia comendo pão, aí realmente, né? Às vezes eu vejo a mesma coisa que ele tá falando, o cara vai no churrasco. E daí o cara fica comendo churrasco com pão o tempo inteiro. É o churrasco de paulista que a gente chama, é churrasco com pão. Com pão. Daí o cara vem falar depois do final, come demais. Como? Eu abusei. Daí você vai ver o cara comeu, sei lá, 4 pães franceses. Entendeu? Assim, 4 pães franceses, assim, não dá. Então, é buscar também alternativas de como você fazer a tua dieta mais barata sem cair nesses erros aí. Então, eu diria que assim, você pensar também a qualidade da carne que você vai consumir, ou da proteína, a qualidade da proteína que você vai consumir, dentro de uma curva. Tem esse alce que a gente vai caçar lá no norte do Alasca, e tem a salsicha. E no meio dele tem um monte de coisa decente. Inclusive opções super baratas, como frango moído ou carne de suíno moída. Uma coisa que eu falo direto, o pessoal vai lá, vai comprar carne moída de boi, né, de vaca, e o pessoal sempre quer comprar que tem menos gordura. E é mais cara. É mais cara que tem menos gordura. Não, compra de dianteiro, tem mais gordura, é melhor que você quer essa gordura, você precisa dessa gordura e vai ser mais barata. Então, tem alguns truquezinhos. Aí está falando dos óleos para você cozinhar em geral. Então, o mais barato de tudo são esses óleos que são uma tragédia, esses óleos vegetais pra gente, né? Daí tá falando do azeite. O azeite é o azeite de oliva, né? Os óleos de fruta em geral são óleos que a gente diz que são intermediários. O azeite não é o melhor de todos para você cozinhar e talvez seja o mais caro de todos para você cozinhar.
Então, se você for cozinhar com banha, vai ser mais barato. Se você for cozinhar com manteiga de garrafa, que você está falando guia aqui, vai ser mais barato. Com manteiga tradicional, vai ser mais barato. E no Brasil, a gente tem uma vantagem sobre os Estados Unidos, que o óleo de coco no Brasil não é tão caro como é nos Estados Unidos. E o óleo de coco é um óleo que, para cozinhar, ele é melhor do que o azeite de oliva, inclusive. É outro óleo de fruta também, né? Mas, sim, poxa, a gente tem opções que não são tão caras também na hora de partir para essa cozinha. Não é todo o azeite de oliva que vem da Espanha que custa R$ 60, 500 ml. Não é isso que a gente está falando. Então, tem outras opções. E uma outra opção, Samuel, desculpa só me alongar nesse daqui das gorduras, que as pessoas não pensam, ou muitas vezes descartam, quando a pessoa compra um pacote de bacon, por exemplo, o cara tem que pensar que ele está comprando duas coisas, o bacon ele vai comer e a gordura que vai soltar na frigideira. Essa gordura que solta, você vai fazer um hambúrguer, que é carne moída, basicamente, né? Vai soltar aquela gordura. Cara, você pode usar essa gordura no dia seguinte para cozinhar alguma outra coisa. Essa gordura do bacon, então, você pode guardar. Recolhe, guarda, põe no potinho e cozinha no dia seguinte. Então, tem várias opções também da gente fazer, diminuir o custo usando as outras coisas. Enquanto a gente tem tanto descarte do arroz que foi feito em casa que vai pro lixo, em parte porque ele é barato, mesmo que as pessoas descartam parte dele, mas tem outras, pô, essa gordura, ela vale... Primeiro que é uma delícia essa gordura do bacon que sobra. E segundo que, cara, tá lá, de graça. É de graça, ele é um subproduto do que você cozinhou. Né, Samuca? Então, acho que vale a pena olhar isso. Um outro ponto também, um outro conselho que eu sempre dou para as pessoas que entram nessa é, em vez de você comprar o bifinho já cortado no supermercado, compra a peça inteira. Lógico, vai demandar um desembolso de caixa maior naquele momento. Mas você leva em casa, você fatia ele, de acordo com cada um com a sua capacidade de cozinhar, de fazer, fatia ele e põe no freezer. Congelou. É um congelamento perfeito da carne? Não. Mas, poxa, essa carne vai estar congelada para você e você pagou metade do preço. A mesma carne, porque uma está fatiada e a outra é a peça inteira. Você pagou metade do preço e você vai consumir ao longo de 2 semanas aquela carne. Por que você vai ficar comprando um pacotinho pequeno? Igual comprar ovo. Pô, compra a cartela de ovo que vem uma porrada de ovo. Não vai ficar. Eu vi que agora já tem até cartela shrink inflation total no Brasil. Então, as cartelas que eram sempre de dúzia de ovos, né? O mais tradicionalzinho, agora são de 10. Vários lugares você vê a cartela de 10 ovos. E às vezes você vê a pessoa vendendo, o cara vendendo também só o pacotinho de meia dúzia. Né? Já vi também. Então, Aqui a gente tá nos de 30 ovos ainda. tá no de Espero que a 30. gente fique nesse. Então, mas essas são maneiras também. A gente tá falando um produto que já é barato, o ovo, mas que ele pode se tornar mais barato ainda. Você sempre quando você vai ao supermercado, ou sempre quando você vai ao mercado fazer compras, tem sempre uma oportunidade também, né? As carnes não têm um preço igual para sempre, né? O preço está mudando e, óbvio, como economistas aqui, a gente está chamando a atenção para o que é o preço. O preço é um sinal do mercado, né? E você tem que identificar aquele sinal, tomar decisões de acordo com essa informação que o mercado está te passando e aproveitar a oportunidade. Se baixou um pouquinho o preço da carne, de uma determinada carne, de um determinado corte, você pode justamente comprar um pouco mais desse corte, comprar uma pecinha maior, aproveitar, guardar lá no teu freezer, né? E assim você vai também aos poucos, né, marginalmente reduzindo o seu custo com alimentação e também marginalmente aumentando sua saúde na alimentação. Não, perfeito. Tanto que a gente fala, tem uma expressão em inglês que a gente fala que você vai comer o animal nose to tail, né? Então, do nariz até a ponta do rabo. E é isso também que acho que muitas pessoas têm que entender. Cara, é um animal inteiro. Tem muita carne boa, não é só picanha contra filé. Que a gente... Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou muito fã de bife de fígado, né? Então aqui bife eu de fígado consumo não custa muito bife nada. de fígado. É super barato, é a parte mais barata que tem e eu consumo muito, assim, umas 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana. E nesse caso a gente tá até falando assim, é a carne mais saudável de todas, com mais vitaminas, com mais coisas que tem e tudo. E o bife de fígado, o coração de boi, Samuel. É Coração ótimo. de boi é carne que que o açougueiro dá pra você vender pro cachorro. Então tem boas carnes, seja de dianteiro,
né, que a carne de dia inteiro, em geral, no Brasil, tem a visão de carne de segunda. Se bem que agora começaram a fazer uns cortes, miolo do acém, os caras falam Denver steak e tal. Mas vai lá, compra uma peça de acém, então. Fatia essa peça de acém. Tudo bem, ela demanda um cuidado maior para você cozinhar, né? Mas, cara, mete bronca. Bife de fígado que você tá falando. Eu consumo bastante bife de fígado também. Então, assim, poxa, é uma carne super barata. Super barata. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de fígado. Tá bom, tem várias maneiras de você tentar consumir isso em pequena escala, de misturar na tua carne moída. Tem gente que come congelado até, né? Corta os pedacinhos com os cubinhos assim. Enfim, é papo pra outro dia esse daqui. Vai me dar fome. Tá, tá. Mas a gente que gosta de. A gente que gosta de miúdos, ditos miúdos, então. Cara, e miúdos, pensa assim, os nossos avós todos comiam miúdos. Então a gente tem que consumir o gado inteiro, a peça inteira. Inteiro. Inteiro. E tudo bem, vai ter gente que não vai Tutano, querer, tem que vai ter gente que consumir vai querer tudo. ficar comendo só ribeye, só picanha. Tudo bem, também, tem picanha de segunda qualidade, tem colchão duro, que é a continuação da picanha, enfim, tem maneiras de... A alcatra é 1000 vezes mais barata, ele tá falando da maminha, né, a maminha é um pedaço da alcatra. Então, tem maneiras da pessoa consumir gado, a costela, vira e mexe, é uma peça muito mais barata. Tudo bem, a pessoa tem que saber cozinhar um pouco melhor, mas também tô falando assim, não tem a solução perfeita, você não vai conseguir a picanha argentina, dry aged não sei quanto tempo, ou uma picanha de wagyu ainda, e essa vai te custar R$ 20 o quilo. Não vai acontecer também. Mas é só você ter um mínimo de imaginação como montar o seu cardápio. Você tá falando de tutano, então assim, eu gosto de tutano também, então, cara, tem muita coisa boa pra gente ir atrás. A gente só tem que, ah, assim, se planejar, mais que se planejar, a gente tem que mudar aquele mindset de passar na gôndola e comprar a caixa de bolacha que tá pronta, empacotadinha, uma embalagem pequenininha pra você, que é só o que você vai consumir naquele dia. E aquilo custa zero. Sim, você não vai ter essa conveniência. De correr ali na cozinha, no armário rápido, pegar uma coisa, abrir, comer e acabou. Mas, por exemplo, assim, eu sempre tenho. Esses dias que eu tô em São Paulo não é muito fácil achar leite cru. Mas, por exemplo, tem queijos que são feitos com leite cru, como o parmesão. Então, vira e mexe, eu tenho parmesão na geladeira. Eu vou lá à tarde, tô com uma. Deu aquela fome, sei lá, cheguei, só vou comer daqui a pouco, agora mesmo, antes de gravar. Fui lá, peguei um pouco de parmesão e comi um pouquinho de parmesão. Entendeu? Tudo bem, é o queijo mais caro, não é o queijo mais barato, mas então, tem forma de você fazer isso. Eu sempre deixo um estoque de ovo cozido na geladeira. Qual que foi o trabalho? Chegou domingo à noite ou segunda de manhã, eu fui lá e cozinhei, sei lá, 10 ovos cozidos. Então, na geladeira. Que é o meio com esse meu snack que você tá falando. Assim, ou vou sair correndo, não vai dar tempo de ir para um lugar para o outro, não vai dar tempo de almoçar, ou... Enfim, cara, eu prefiro comer isso do que sentar no restaurante e pedir um negócio que eu sei que vai ser feito em óleo de soja. Mas se eu pedir pro cara cozinhar na manteiga, em geral, sei lá o que o cara vai fazer. Entendeu, Samuca? O pão na chapa, um fast food ou um Pão na chapa. salgado, uma coisa assim. Não, eu acho que tem uma consideração. Todas que a gente falou agora foi mostrar que assim, não é tão caro, né? E a gente tá vendo, talvez nessa primeira derivada, ou nesse ponto direto. Comparar essa dieta com a dieta que você teria. E a gente já tá excluindo várias coisas que você talvez não estaria consumindo num estilo de vida, assim, seguindo a dieta padrão americana, que a gente fala que no final é essa que veio pro Brasil também, e acabou indo para vários lugares da Europa, que é ficar comendo um monte de óleo de soja, um monte de carboidrato e um pouquinho só de proteína lá na ponta. Então, são alterações, até alterações no teu padrão de compras também, a gente falou. Então, poxa, tem várias opções de eu comprar. A gente também falou dessa curva, talvez, que não é toda a proteína que vai ter a mesma qualidade, mas, cara, uma salsicha é melhor do que algumas opções dessa dentro de fast food e essas besteiras que ele tá falando. Ou que o pessoal não tire de contexto e acha que eu tô falando pra todo mundo sair comendo salsicha, hein? Que não... Comam salsichas. Coma salsicha, não é isso que eu tô Mas querendo acho que dizer. essa reflexão sobre a curva é das mais importantes que a gente pode destacar aqui hoje, né? Porque realmente, né, não é tudo ou nada, não é ou você continua essa alimentação sua de qualidade menor, ou você come a picanha mais cara que tem lá no açougue. Não é isso, mas é importante você entender como que você vai montar, ter essa inteligência de montar
a tua dieta, a dieta dessa semana, o que você vai comer, né? Pensar um pouquinho mais, às vezes gastar um pouquinho mais de tempo refletindo mesmo, pensando mesmo sobre o que é que você vai consumir, cara, porque isso tem um efeito não só no teu bolso, que é a provocação que a gente está fazendo aqui no nosso episódio, mas pô, tem um efeito na tua saúde mesmo, tem um efeito na forma como você, né, como você pensa, na forma como você funciona. Cara, se você alimenta desse jeito, você vai sentir a mudança no seu corpo, né? Como você vai se relacionar, como que você vai trabalhar, como que você vai render na sua vida de maneira geral. E então uma decisão que você toma que, pô, se no final do dia sair ligeiramente mais caro porque você escolheu essa outra carne que você acha mais saborosa do que aquela, então você subiu um pouquinho na tua curva, aquilo te custou um pouquinho mais, tudo bem, mas você vai sentir aquilo se refletindo na sua qualidade de vida. Então acho que é uma das reflexões que a gente pode fazer. E eu acho que a gente pode caminhar aqui, Sérgio, para convidar as pessoas para conhecer esse novo canal, né? Parte aí desse hub da Roundabout, que é um tema que a gente quer tocar cada vez mais e que a gente quer levar para as pessoas também refletirem cada vez mais. Então visitem o Livre Forte, conheçam um pouco mais desse projeto, porque lá você vai também ser provocado a pensar sobre a sua alimentação, o seu estilo de vida, e vai entender talvez muito melhor as coisas que a gente está discutindo aqui, né? Que aqui é só a pontinha de um tema, de um assunto que é enorme, gigante. Ah, perfeito, Samuel. E acho que você tocou num ponto super importante, que talvez esse segundo ponto, né? Nesse primeiro a gente listou todos esses detalhes, mas esse segundo ponto é, se você chegou até aqui, você está refletindo sobre a sua dieta, e você está indo atrás de uma nova dieta, eu entendo em geral que as pessoas estão buscando duas coisas. Às vezes elas estão buscando essas duas coisas juntas, às vezes eles estão buscando só uma delas, maior que a outra, mas em geral as pessoas querem estar mais saudáveis, correto? Então, essa é uma busca que a gente vê o tempo inteiro. As pessoas, não, até muita gente que opta por ir para um caminho de uma dieta vegana, de uma dieta. A gente acha que é um caminho errado, mas o motivo pelo qual ela está indo para esse caminho muitas vezes é o mesmo motivo que leva a gente a vir para a dieta que a gente está fazendo hoje, que é uma busca por ser mais saudável. Você ter algo que faça melhor para o teu corpo. E aqui, por definição, se você tiver mais saudável, os teus custos com remédio, com tratamento de saúde, vão despencar. Porque você realmente estará mais saudável. Várias coisas que você tratava 100% com remédio antes, você não trata mais. Então, o custo desse remédio, ele também tem que entrar na tua conta. Eu acho que ele não é necessário para a dieta carnívora não ser cara. Eu estou falando aqui, aqui ele torna a dieta carnívora, inclusive, o melhor investimento, né? O retorno sobre o investimento que você vai fazer nessa dieta, ele é altamente positivo. Porque você vai diminuir esses custos com tratamento de saúde, com visitas a médicos, com remédios, com tudo isso daqui. E o segundo ponto desse que as pessoas buscam esse estilo de dieta muitas vezes cara, eu quero ter maior disposição, eu quero ter maior energia, eu quero... Um ponto que nós sempre conversamos aqui é tanto na disposição, mas como assim, a tua capacidade de processamento acelera. Né? O teu cérebro, como o teu corpo está menos inflamado, teu cérebro, por definição, ele vai estar funcionando a uma velocidade maior do que ele funcionava antes. Eu não estou falando que o cara que é mega burro vai virar mega inteligente, ou o cara que é mega inteligente, se começar a comer um monte de coisa inflamatória, ele vira 100% burro do dia para o outro, mas é tudo na margem, né, pessoal, que a gente está falando. Assim, incrementos marginais e tudo, mas você acaba sentindo isso. Então, por definição, se você estiver mais disposto, mais animado na vida, que um dos pontos que a gente vai estar levantando também é que ele gera um ânimo maior nas pessoas, né? Que uma dieta, né? Essa na dieta padrão americana, em geral, muito rica em carboidrato, em geral, leva a uma espécie de uma depressão em muitas pessoas. Então aqui, cara, é impossível. Não digo que é impossível, que você pode canalizar toda essa energia, esse cérebro funcionando para coisas erradas, mas, em geral, as pessoas vão ser mais produtivas. E se elas forem mais produtivas, cara, assim, é quase que um corolário disso daqui, a pessoa também conseguir ter maior receita na vida dela. O que você está falando aí é um pouquinho mais do Hazlitt, né? Economia numa única lição. Ele olhando os efeitos não só no presente, mas os efeitos no futuro. São as coisas que a gente não percebe a princípio, mas que tem também efeito nas decisões que a gente... São consequências, né, das decisões que a gente toma
como, pô, você ficar menos doente, é óbvio que isso é mais barato, né? Ficar menos doente é mais barato do que ficar mais doente. E ficar menos doente é uma das consequências de ser saudável, né? De se alimentar de maneira saudável. Ou então ser mais produtivo, você vai ser mais produtivo, você supostamente vai ser mais bem sucedido, enfim, na sua carreira, enfim. Você percebe isso, de novo, né? São incrementos marginais, mas isso também pode trazer um efeito positivo, inclusive financeiro, que é o que a gente está provocando aqui, né? Ah, sem dúvida, Samuca. Então, eu acho que aqui fechando, se a dieta carnívora ou a dieta baseada em proteína animal como um todo é coisa só para rico, não, é para todo mundo. É para todo mundo essa dieta. É só questão de você adaptar o teu comportamento a algo novo que está acontecendo na tua vida, mas eu diria que ela pode ser barata diretamente e depois todos esses desdobramentos em saúde, em produtividade que você vai ter, eles só vão fazer com que o retorno sobre investimento disso, se é que você vai olhar dessa maneira, seja gigantesco. Talvez é um dos maiores investimentos que você pode fazer na tua vida, é esse, e é um investimento que você pode fazer sem ter um gasto adicional de fluxo de caixa, né, que a gente estava falando. Muito bom. Bom, valeu, Sérgio. Obrigado aí por participar de mais esse episódio. Obrigado ao pessoal que assistiu. De novo, convidando todos aí a conhecer o novo canal Livre e Forte lá no Instagram. Espero que gostem, que nos sigam, que acompanhem. E quero voltar a esse tema aqui na rádio, né, Sérgio? Vamos falar de novo sobre esse tema, né? Vamos fazer outras provocações, vamos entrar um pouco mais no detalhe também desse grande tema livre e forte que a gente quer explorar, falar sobre esses vilões da nossa alimentação, em especial aí os óleos vegetais, mas também o carboidrato em excesso, os açúcares em excesso, né? Tentar falar um pouquinho sobre essa dieta típica americana, que é um monte de carbo, um monte de açúcar para dentro, né? E falar que, na verdade, os vilões que, no geral, a mídia mainstream, não só a mídia, né, mas a academia, enfim, vende para você, que estão acabando com o mundo, que fazem mal para sua saúde, que vão te provocar aí doenças, etc. e tal. Na verdade, é justamente o contrário, né? E acho que as pessoas estão começando a despertar para isso, e é legal a gente dar, então, ajudar as pessoas a refletir também sobre isso. Então, valeu por mais esse episódio, a gente se encontra aí na próxima, um abraço.